Vamos para o estado de São Paulo. A 75 quilômetros da capital está a cidade de Guaratinguetá. Foi no Vale do Paraíba que nasceu São Frei Galvão, o primeiro santo nascido no Brasil. E em 10 de maio de 1789, nasce neste lugar abençoado por Deus, Antônio Galvão de França. Foi batizado na Igreja Santo Antônio, que ficava ao lado de sua casa. Ele era o quarto entre os 10 filhos do capitão-mor de Guaratinguetá, Antônio Galvão de França, um português natural da cidade de Faro, e de Isabel Leite de Barros, filha de fazendeiros e bisneta do famoso bandeirantes Fernão Paes Leme, o caçador de esmeraldas. Antônio viveu com seus irmãos numa casa grande e rica, pois seus pais gozavam de prestígio social e influência política. O ambiente familiar era profundamente religioso. O pai mandou o filho com a idade de 13 anos para o seminário dos padres jesuítas em Belém da Cachoeira, na cidade de Cachoeira, na Bahia, onde já se encontrava seu irmão José. Ele pretendia dar uma boa formação humana e cultural dentro de suas possibilidades econômicas. Lá fez grandes progressos nos estudos e na prática cristã, onde permaneceu de 1752 a 1756. Queria tornar-se jesuíta, mas por causa da perseguição movida contra a ordem pelo Marquês de Pombal, seu pai o aconselhou a entrar para o seminário franciscano. E em 1760 ingressou no noviciado da província franciscana, na capitania do Rio de Janeiro. Depois foi transferido para o convento Santo Antônio, construído no Morro Santo Antônio, uma construção antiga de 1608, hoje no centro do Rio de Janeiro. Em 16 de abril de 1761, fez seus votos solenes. Foi ordenado sacerdote no dia 11 de julho de 1762, pois julgaram seus estudos suficientes. Com o término da formação religiosa, o jovem Antônio substituiu seu nome de batismo pelo nome sacerdotal de Antônio de Santana Galvão, em homenagem a Santa Ana ou Santana, que foi a mãe da Virgem Maria e a avó de Jesus Cristo. E foi então mandado para o convento de São Francisco em São Paulo, a fim de aperfeiçoar os seus estudos de filosofia e teologia e exercitar-se no apostolado. Data dessa época sua entrega a Maria, como seu filho e escravo perpétuo, consagração mariana assinada com seu próprio sangue a 9 de março de 1766. Terminados os estudos, foi nomeado pregador, confessor dos leigos e porteiro do convento, cargo este considerado de muita importância, pela comunicação com as pessoas e o grande apostolado resultante. Entre 1769 e 1770, foi designado confessor de um recolhimento de piedosas mulheres, as Recolhidas de Santa Teresa, em São Paulo. Nesse recolhimento encontrou a irmã Helena Maria do Espírito Santo, religiosa que afirmava ter visões pelas quais Jesus lhe pedia para fundar um novo recolhimento. Frei Galvão, ouvindo também o parecer de outras pessoas, considerou válidas essas visões. No dia 2 de fevereiro de 1774, Frei Galvão fundou o Recolhimento de Nossa Senhora da Conceição da Divina Providência, hoje Mosteiro da Imaculada Conceição da Luz, das Irmãs Concepcionistas da Imaculada Conceição. Em 23 de fevereiro de 1775, um ano após a fundação, Madre Helena morreu repentinamente. Frei Galvão tornou-se o único sustentáculo das recolhidas. Devido ao grande número de vocações, viu-se obrigado a aumentar o recolhimento. Durante 14 anos cuidou dessa nova construção, do ano de 1774 a 1788, e começando em seguida a construção da igreja, inaugurada aos 15 de agosto de 1802. Frei Galvão foi arquiteto, mestre de obras e até mesmo pedreiro. A obra
hoje o Mosteiro da Luz, patrimônio cultural da humanidade. Frei Galvão, além da construção e dos encargos especiais dentro e fora da ordem franciscana, deu toda a atenção e o melhor de suas forças à formação das recolhidas. Era para elas verdadeiro pai e mestre. Para elas escreveu um estatuto. São páginas que tratam da espiritualidade, mas em particular da caridade, de como se deve ser vivida a vida religiosa e tratadas as pessoas de dentro e de fora do recolhimento. Esse é o principal escrito de Frei Galvão e que melhor manifesta sua personalidade. Em várias ocasiões, as exigências da ordem religiosa pediam que se mudasse para outro lugar para realizar outras funções, mas tanto o povo e as recolhidas como o bispo e mesmo a Câmara Municipal de São Paulo intervieram para que ele não saísse da cidade. Diz uma carta do Senado da Câmara de São Paulo ao provincial superior de Frei Galvão. Este homem tão necessário às religiosas da luz é preciosíssimo a toda esta cidade e vilas da capitania de São Paulo. É homem religiosíssimo e de prudente conselho. Todos acorrem a pedi-lo, é homem da paz e da caridade. Frei Galvão viajava constantemente pela capitania de São Paulo, pregando e atendendo as pessoas. Fazia todos esses trajetos sempre a pé, vilas distantes, 60 quilômetros ou mais, municípios do litoral ou mesmo viajando para o Rio de Janeiro. Enfim, não havia obstáculos para o seu zelo apostólico. Por onde passava, as multidões acorriam. Ele era alto e forte, de trato muito amável, recebendo a todos com grande caridade. Certo dia, Frei Galvão foi procurado por um senhor muito aflito, porque sua mulher estava em trabalho de parto e em perigo de perder a vida. Frei Galvão escreveu em 3 papeizinhos o versículo do ofício da Santíssima Virgem. Depois do parto, ó Virgem, permanecesse intacta, Mãe de Deus, intercedei por nós. Deu-os ao homem, que por sua vez levou a esposa. A mulher ingeriu os papéis, que Frei Galvão enrolara como uma pílula, e a criança nasceu normalmente. Caso idêntico deu-se com um jovem que se retorcia com dores provocadas por cálculos vesicais, que é a presença de pedras compostas por sais de cálcio que se acumulam na bexiga. Frei Galvão fez outras pílulas semelhantes e deu ao moço. Após ingerir os papeizinhos, o jovem expeliu os cálculos e ficou curado. Esta foi a origem dos milagrosos papeizinhos, que desde então foram muito procurados pelos devotos de Frei Galvão e até hoje o mosteiro fornece para as pessoas que têm fé na intercessão do servo de Deus. Às 10 horas do dia 23 de dezembro de 1822, no Mosteiro da Luz de São Paulo, havendo recebido todos os sacramentos, adormeceu santamente no Senhor, contando com seus quase 84 anos de idade. Foi sepultado na capela mor da igreja do Mosteiro da Luz e sua sepultura ainda hoje continua sendo visitada pelos fiéis. Frei Galvão é um religioso cujo coração é de Deus, mas as mãos e os pés são dos irmãos. Toda a sua pessoa era caridade, delicadeza e bondade. Testemunhou a doçura de Deus entre os homens. Era um homem da paz e como encontramos no registro dos religiosos brasileiros. O seu nome é em São Paulo, mais que em qualquer outro lugar, ouvido com grande confiança, e não uma só vez, de lugares remotos, muitas pessoas o vinham procurar nas suas necessidades. Em 1998, Frei Galvão foi beatificado pelo Papa João Paulo II, dele recebendo os títulos de Homem da Paz e da Caridade e de patrono da construção civil no Brasil. O dia 25 de outubro, dia oficial do santo, foi estabelecido na liturgia pelo saudoso Papa João Paulo II. O anúncio oficial da canonização foi feito em 16 de dezembro de 2006. Frei Galvão foi canonizado pelo Papa Bento XVI em 11 de maio de 2007, caso sem precedente, pois aconteceu em São Paulo.
O nome oficial do primeiro santo brasileiro ficou Santo Antônio de Santana Galvão, conhecido comumente como São Frei Galvão. Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós.